Olá, pessoal! O tema a ser abordado neste trabalho será sono. Iremos definir o que é sono, as fases do sono e alguns distúrbios. Sono é definido como o ato de repouso de um organismo vivo e se opõe ao estado de vigília ou estar acordado. O sono caracteriza-se por ser um estado onde há pouca atividade fisiológica, pressão sanguínea, respiração e batidas do coração, e baixa resposta aos estímulos externos. Quando a pessoa dorme, ela entra em um estado de consciência diferente, se desligando do meio externo. O estágio N1 começa com uma sonolência e com um sono leve. Esse estágio tem uma duração de 1 a 2 minutos, sendo o indivíduo facilmente acordado. O movimento dos olhos e os movimentos do corpo desaceleram. Pode haver também movimentos involuntários de pernas ou outros músculos. Esse sono inicial e esses espasmos são os que causam aquelas sensações de queda que acordam o indivíduo no susto. Uma situação que com certeza já aconteceu com você. Sobre o segundo estágio, o N2, cerca de 50% do seu tempo dormindo é gasto nessa etapa, mas sua duração é cerca de 5 a 15 minutos. Durante esse estágio, o movimento dos olhos para e suas ondas cerebrais se tornam mais lentas, o corpo esfria e os músculos começam a relaxar. A pessoa já entra no estado de dormir, mas não profundamente. As tentativas de se despertar alguém nessa fase são mais difíceis de serem bem-sucedidas do que no estágio anterior. Aqui entra a atividade onírica, ou seja, já começam a surgir os sonhos. O estágio N3 tem a duração de cerca de 15 a 20 minutos inicialmente, seguidos por 40 minutos de sono profundo. É muito difícil acordar alguém nessa fase de sono. Depois, a pessoa retorna ao início do terceiro estágio, por 5 minutos, e ao segundo estágio, por mais 15 minutos. Entra, então, no sono REM. Existia ainda um antigo estágio mais tardio do sono, conhecido como estágio 4. Mas, por ser muito parecido com o estágio 3, resultou na assimilação de ambos em um único estágio. Então, ficou o estágio N3. O quinto estágio, ou chamado sono REM, representa de 20 a 25% do tempo total de sono e surge em intervalos de 60 a 90 minutos. É nessa fase do sono em que a maioria dos sonhos ocorre. Quando você entra em sono REM, sua respiração torna-se rápida, irregular e superficial. Seus olhos se movem rapidamente e seus músculos se tornam imóveis. A frequência cardíaca e pressão arterial aumentam. O sono não REM ocupa cerca de 75% do tempo do nosso sono e se divide em 3 períodos distintos conhecidos como estágios. No caso, N1, N2 e N3. Chamamos de distúrbios do sono todos aqueles casos de irregularidade na hora de dormir. A maioria dos distúrbios do sono pode ocorrer tanto em adultos como em crianças. A apneia do sono é um distúrbio do sono potencialmente grave em que a pessoa para de respirar por alguns segundos diversas vezes durante a noite. Pessoas com apneia do sono podem não ser cientes do problema. Existem 2 tipos de apneia: a apneia obstrutiva do sono e a apneia do sono central. A principal causa da apneia obstrutiva do sono é a obstrução do canal respiratório. E a causa da apneia do sono central é insuficiência cardíaca. A apneia obstrutiva do sono
é a forma mais comum e ocorre quando os músculos da garganta relaxam durante o sono e as vias respiratórias se fecham, o que interfere e impede a respiração adequada. Isso pode reduzir drasticamente o nível de oxigênio do sangue. Assim, o cérebro recebe a mensagem de que algo está errado. A apneia do sono central é muito menos comum e ocorre quando o cérebro não consegue transmitir sinais para os músculos da respiração. Insônia é um distúrbio que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou ainda de permanecer dormindo durante toda a noite. Pessoas com insônia geralmente começam o dia já cansadas, têm problemas de humor e falta de energia. Tem o desempenho no trabalho, no estudo, prejudicado por causa deste distúrbio. A qualidade de vida da pessoa em geral costuma ficar comprometida pela insônia. A insônia tem várias causas. Pode ser estresse, depressão, mudanças de ambiente, ansiedade, horários de trabalho, maus hábitos de sono, medicações, cafeínas, nicotina, álcool, comer muito tarde e a idade. Enurese noturna é a micção involuntária que pode ser causada por vários fatores. Estes incluem desordem dos rins, bexiga, uretra ou falta de controle dos músculos que liberam a urina, além de ser associada com fatores neurológicos. Crianças até os 5 ou 7 anos é comum ter episódios de enurese noturna, o famoso xixi na cama, e não gera preocupação, pelo contrário, faz parte do desenvolvimento da criança. Síndrome das pernas inquietas é manifestada pela vontade ou necessidade de movimentar os membros inferiores para aliviar sensações como formigamento, queimação ou incômodo nas pernas, ocorrendo geralmente no início do sono. Os movimentos de membros periódicos de pernas podem dificultar o sono, causando microdespertares, muitas vezes sem que ele tenha consciência. Os sintomas de ambos podem começar na infância, mas pioram com a idade, sendo a maioria diagnosticado por volta dos 50 a 60 anos de idade. Alguns estudos indicam as causas serem genéticas, podendo ser agravado por gravidez, anemia, baixos níveis de ferro e ferritinina no sangue, artrite reumatoide, doenças renais, diabetes, alcoolismo e doenças de Parkinson. Sonambulismo é um distúrbio do sono que se manifesta nas primeiras horas após dormir. Este distúrbio é mais frequente em crianças. É caracterizado pela realização de atividades como andar, falar ou realizar alguma atividade sem consciência do indivíduo. As causas são desconhecidas, mas costumam afetar principalmente homens. Fatores que podem aumentar os riscos de desenvolvimento desse distúrbio são ficar sem dormir, cansaço excessivo, febre, apneia do sono, asmas, mudança na rotina do sono, álcool, ansiedade, enxaqueca, síndrome das pernas inquietas e dentre outros fatores. Narcolepsia é uma doença caracterizada por ataques de sono, episódicos temporários de fraqueza muscular, paralisia do sono e alucinações. Os ataques podem ocorrer várias vezes durante o dia, sem o controle do indivíduo em qualquer situação. É transmitido de forma hereditária, geralmente ocorrendo da adolescência ou idade adulta. O tratamento é feito com medicações estimulantes como metilfenidato, anfetaminas ou antidepressivos tricíclicos. Bruxismo caracterizado pelo apertar e ranger dos dentes de forma involuntária com aplicação de forças excessivas sobre a musculatura mastigatória. O bruxismo diurno é diferente do bruxismo noturno. O bruxismo diurno é caracterizado por uma atividade semi-voluntária da mandíbula de apertar os dentes enquanto o indivíduo se encontra acordado, não ocorrendo o ranger de dentes, estando relacionado a um tique ou hábito. Já o bruxismo do sono ou noturno é uma atividade inconsciente de ranger de dentes
com a produção de sons enquanto o indivíduo encontra-se dormindo. O ranger provoca um desgaste nos dentes que pode afetar a integridade dos mesmos e comprometer a saúde bucal. Também força e cria tensões emocionais, causando desgaste nas articulações e eventuais problemas.